Bom dia, meus amados em Cristo. Buenos días, mis amados en Cristo. O tema desse encontro aqui em Novelda, como também em Madrid, El tema de este encuentro aquí en Novelda, como también en Madrid, será sobre a restauração do testemunho do Senhor. será sobre la restauración del testimonio del Señor. Eu quero compartilhar aqui esse tema em Apocalipse capítulo 2. Quiero compartir aquí sobre este tema en Apocalipsis capítulo 2. Vamos iniciar estudando sobre a carta à igreja de Éfeso. Vamos a comenzar estudiando sobre la carta a Éfeso. Vamos ler os versículos 1 a 7. Vamos a leer los versículos del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que los has hallado mentirosos. Además, sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Pero tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, que yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Aqui nós vemos uma carta a uma igreja muito importante no primeiro século. Aquí podemos ver una carta a una iglesia muy importante del primer siglo. Para nós entendermos esta carta à igreja de Éfeso, Para poder entender nosotros esta carta a la iglesia de Éfeso, é importante que nós conheçamos um pouco da sua história. es importante que conozcamos un poco de su historia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, En Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, foi quando o evangelho entrou na cidade de Éfeso. fue cuando el Evangelio entró en la ciudad de Éfeso. Quando o Senhor levou Paulo para Éfeso, Cuando el Señor llevó a Pablo a Éfeso, foi uma obra extraordinária. fue una obra extraordinaria. Éfeso se tornou o centro da obra. Éfeso se volvió el centro de la obra. Durante aqueles 3 anos que Paulo esteve ali, Durante aquellos 3 años que Pablo estuvo allí, uma boa parte ele criou uma escola de estudo sistemático da doutrina cristã. la mayor parte él creó una escuela de estudio sistemático de la palabra. Ele chega a dizer que ele havia compartilhado com eles todos os desígnios de Deus. Él llegó a decir que les había compartido todos los designios de Dios. E Éfeso se tornou um centro de evangelização, Y Éfeso se volvió un centro de de evangelización, maneira que toda a Ásia recebeu a palavra. de manera que toda Asia recibió la palabra. Eles evangelizaram a cidade de Éfeso casa por casa. Ellos evangelizaron la ciudad de Éfeso casa por casa. Foi acontecimento histórico. Fue un acontecimiento histórico. Foi o maior avivamento que ocorreu na igreja de Éfeso. Fue el mayor avivamiento que ocurrió allí en la iglesia de Éfeso. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, En Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, o versículo 17, el versículo 17, quando Paulo está retornando da terceira viagem missionária, cuando Pablo está volviendo del tercer viaje misionero, ele chega na cidade de Mileto llega a la ciudad de Mileto e ele ordena, pede que os presbíteros de Éfeso se encontrassem com ele ali. y él ordena que los presbíteros de Éfeso se encontraran con él allí. Isso está no versículo 17 de Atos, capítulo 20. Está en el versículo 17 de Hechos 20. E aqui no versículo 28 a seguir, Y en el versículo 28, Paulo diz algo muito sério para eles. Pablo les dice algo muy serio a ellos.
Você lê, irmão? Tened cuidado por vosotros mismos y por todo el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos, para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán la vida al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Então nós vemos aqui Paulo fazendo uma advertência para a igreja de Éfeso. Entonces aquí vemos a Pablo haciendo una advertencia a la iglesia de Éfeso. Ele chama os presbíteros Llama a los presbíteros e ele admoesta eles. y les amonesta. Tende cuidado de vós mesmos Tened cuidado de vosotros mismos e por todo o rebanho. y por todo el rebaño. Se nós observarmos aqui, Si observamos aquí no versículo 17, el versículo 17, ele chama os presbíteros. él llama a los presbíteros. E aqui no versículo 28, Y aquí en el versículo 28 ele diz que esses presbíteros foram constituídos bispos dice que esos presbíteros fueron constituidos obispos para pastorear-lhes. para pastorear. Então nós vemos a relação de 3 palavras: Entonces vemos aquí la relación de 3 palabras: presbíteros, presbíteros, obispos pastores. y pastores. Quem são esses? ¿Quiénes son esos? Aqui define uma função ministerial. Aquí define una función ministerial. Aquilo que Paulo diz em Efésios 4:11. Aquello que dice Pablo en Efesios 4:11. Ele concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Él puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Então, aqui nós vemos a função dos anciãos, Entonces aquí nosotros vemos la función de los ancianos, presbíteros, presbíteros, bispos obispos e pastores. y pastores. A palavra bispo aqui, La palabra obispo aquí ela vem de 2 vocábulos no texto original. viene de 2 vocablos en el texto original. A tradução significa La traducción ter significa uma visão alta, tener una visión alta, ter uma visão ampla. tener una visión amplia. A palavra significa ter uma visão do projeto, do escopo. Significa ver una visión desde arriba del proyecto. Então, os anciãos de uma assembleia local, Entonces los ancianos de una asamblea local eles são aqueles que têm uma visão mais alta, son aquellos que tienen la visión más alta, no sentido de amplitude, en un sentido de amplitud, profundidade. de profundidad. Este é o trabalho dos anciãos. Ese es el trabajo de los Então, ancianos. Paulo está dizendo isso aqui para eles, Entonces Pablo les está diciendo aquí esto, para que eles fossem cuidadosos em relação à função que eles exerciam na igreja. para que ellos sean cuidadosos en esa función que ellos tienen en la iglesia. Porque ele está dizendo, eu sei que depois da minha partida, Porque él está diciendo, sé que después de mi partida, lobos vorazes penetrarão o rebanho, lobos voraces penetrarán en el rebaño. não pouparão vocês. No los van a perdonar. Se nós observarmos claramente esses textos aqui, Si nosotros observamos claramente estos textos nós aquí, vamos compreender aquela carta no capítulo 2 de Apocalipse. vamos a comprender aquella carta en el capítulo 2 de O Apocalipsis. Senhor sempre nos adverte. El Señor siempre nos Não advierte. existe acontecimentos repentinos na vida da igreja. No existen acontecimientos repentinos en la vida de la iglesia. Quando ocorre algo trágico na vida da igreja, Cuando ocurre algo trágico en la vida de la iglesia, nós precisamos procurar lembrar quando foi que o Senhor nos avisou e nós não ouvimos. nosotros necesitamos buscar cuándo fue que el Señor nos avisó y nosotros no lo oímos. Quando estudamos a história do Reino do Norte, Cuando estudiamos la historia del reino del norte, aquelas 10 tribos, aquellas 10 tribus, cuja capital era Samaria, cuya capital era Samaria, Deus advertiu eles por 200 anos. Dios les advirtió por 200 años E eles não ouviram. y ellos no oyeron. Eles foram levados para o cativeiro em 722 a.C. Ellos fueron hechos cautivos en el 722 a.C. Essa foi uma das maiores tragédias que aconteceu com o povo de Deus. Y esa fue una de las mayores tragedias que le aconteció al pueblo de Dios. Porque essas 10 tribos se perderam num processo de miscigenação provocada pela Síria. Porque esas 10 tribus se perdieron en un proceso Miscigenação, mistura de raças. de mezcla de razas por Asiria. Quando você estuda a história de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, Cuando
tú estudias la historia de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, quando você descobre que houve uma terrível tragédia. descubres que hubo una terrible tragedia. A cidade de Jerusalém ela ficou sitiada durante quase 6 anos. La ciudad de Jerusalén quedó sitiada por casi 2 años. 6 anos. 6 años, perdón. E quando você estuda o que aconteceu a partir dali, Y cuando estudias lo que ocurrió a partir de allí, aquilo que nós conhecemos como diáspora, lo que se conoce como la diáspora, uma dispersão dos judeus. la dispersión de los judíos, Isso durou até 14 de maio de 1948. eso duró hasta el 14 de mayo de 1948. Então nós sabemos que 2 acontecimentos terríveis marcaram esse período. Entonces sabemos que 2 acontecimientos terribles marcaron esa etapa, ese periodo. Quando a cidade foi destruída pelo general Tito no ano 70, Cuando la ciudad fue destruida por el general Tito en el año 70, segundo os estudiosos, según los estudiosos, mais de 1 milhão de pessoas morreram ali. más de 1 millón de personas murieron allí. E depois nós vemos, na Segunda Guerra Mundial, Y después nosotros vemos en la Segunda Guerra Mundial, mais de 6 milhões de judeus morreram. más de 6 millones de judíos murieron. Que terrível a tragédia. Qué terrible tragedia. Mas não se esqueça, irmãos. Pero no se olvide, hermano, 40 anos antes de tudo isso acontecer, 40 años de que ocurriera todo eso, no capítulo 24 de Mateus, en el capítulo 24 de Mateo, nosso Senhor advertiu Jerusalém. nuestro Señor ya advirtió a Jerusalén. Ele havia falado sobre o que iria acontecer. Él ya había hablado de lo que iba a ocurrir. Ele disse que aquela cidade ficaria desolada. Él dijo que esa ciudad iba a quedar desolada. Ele disse assim, ai das grávidas naquele dia. Dice, ay de las embarazadas aquel día. Ele diz para eles que coisas terríveis iriam acontecer antes que se completasse uma geração. Él les dijo que cosas terribles iban a ocurrir antes de que terminara esa generación. Se você estudar o tempo exatamente quando o Senhor proferiu essa profecia, Si tú estudias el tiempo exacto cuando el Señor profirió esa profecía, até o acontecimento ali no ano 70, hasta cuando ocurrió allí en el año 70, você vai ver que dá justamente o que o Senhor falou. vas a ver que es exactamente lo que el Señor habló, O tempo de uma geração. el tiempo de una generación. Então isso é muito importante. Entonces, eso es muy importante. Não acontece acasos no meio do povo de Deus. No acontecen casualidades en medio del pueblo de Ele Dios. nos adverte antes. Él nos advierte antes. Aqui o Senhor está advertindo a igreja de Éfeso. Aquí el Señor está advirtiendo a la iglesia de Éfeso. Vamos aqui em 1 Timóteo, capítulo 1. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 1. Vamos ler os versículos 4 e 5. del capítulo 1, ¿no? Isso. Timoteo 1, Aliás, vamos ler a partir do 3. capítulo 1 del 3 al 5. Como te rogué cuando partí para Macedonia, quédate en Éfeso, para que requieras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas, ni presten atención a fábulas e interminables genealogías que sirven más a especulaciones que a la economía de Dios que es por la fe. Pero el propósito del mandamiento es el amor que procede de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Então nós vemos aqui Paulo falando para Timóteo. Entonces vemos aquí a Pablo hablando a Timoteo. Todos nós sabemos que quando Paulo escreve essa carta para Timóteo, ele residia em Éfeso. Entonces vemos que cuando Pablo escribe esta carta a Timoteo, él reside allí en Éfeso. Então, quando ele estava indo para Macedônia, Entonces cuando él estaba yendo a Macedonia, ele disse, eu te roguei para que ficasse em Éfeso, le dice, yo te rogué para que te quedases en Éfeso, para admoestares a certas pessoas. para amonestar a ciertas personas. Então, havia algumas pessoas Entonces había algunas personas de ministério de ensino. que tenían un ministerio de enseñanza. É isso que você vai entender quando ele fala de nicolaítas lá na... O Senhor vai falar sobre os nicolaítas na carta à igreja de Éfeso. A eso se refiere el Señor cuando habla de Nicolaitas en Apocalipsis, en la carta a Éfeso. A fim de que não ensine outra doutrina, A fin de que no enseñen otra doctrina, nem se ocupe com fábulas, ni se ocupen con fábulas, genealogia sem fim, genealogías sin fin, que antes promove discussão que promueven más que nada discusión do que o serviço de Deus na fé. que servicio de Dios en la fe. Aí ele diz, ora, Ahí dice, ahora,
O propósito dessa epístola aqui El propósito de esta carta aquí visa o amor. es el amor. Então você vê que é justamente isso que o Senhor condena na igreja de Éfeso. Y ves que eso es lo que el Señor condena precisamente en la iglesia de Havia Éfeso, abandonado o amor. que ellos habían abandonado el primer amor. Então voltemos aqui para Apocalipse capítulo 3. Entonces volvemos a Apocalipsis capítulo 3. Todo esse contexto aqui é importante. Todo este contexto aquí es importante. Mesmo que eu tenha passado rapidamente sobre ele, eu gostaria que vocês tivessem isso sempre em mente quando estudarem este capítulo 2 de Apocalipse. A mí me gustaría que lo tuvierais en cuenta cuando estudiaseis este capítulo 2 de Apocalipsis, Porque aqui nós vamos entender o que é que realmente o Senhor está dizendo a esta igreja. porque así vamos a entender qué es lo que realmente el Señor está diciendo a esta iglesia. A palavra Éfeso significa desejado. La palabra Éfeso significa deseada. Nós sabemos que há uma epístola escrita para esta igreja. Nosotros sabemos que hay una carta escrita a esta iglesia. A primeira carta que esta igreja recebeu, La primera carta que esta iglesia recibió, nós podemos dizer assim, podemos decir así, é o maior documento celestial já escrito para uma igreja. es el mayor documento celestial escrito para una iglesia. Eu creio que não existe nada que se compare à carta que Paulo escreveu aos Efésios. Yo creo que no hay nada que se compare a la carta que Pablo escribió a los Efesios. Se você estuda todo o capítulo 1 dessa epístola, Si estudias todo el capítulo primero de esa epístola, você vai ver sobre o eterno e supremo propósito que Deus estabeleceu em Cristo. vas a ver sobre el eterno propósito que Dios estableció en Cristo. No capítulo 2, En el capítulo 2, ele vai falar sobre a reconciliação como supremo método de Deus. él va a hablar sobre la reconciliación como el supremo método de Dios. Ele vai mostrar a redenção de uma maneira estupenda. Él va a mostrar la redención de una manera maravillosa. Mostrar que nós nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. Muestra que nosotros nacimos muertos en delitos y pecados. Assim começa o capítulo 2. Así comienza el capítulo Mas 2. como termina o capítulo 2? Pero ¿cómo termina ese capítulo? Ele vai dizer que esses que nasceram mortos nos seus delitos e pecados, Él va a decir que esos que nacieron muertos en sus delitos y pecados, esses que eram filhos da ira, esos que eran hijos de la ira, esses eles vão se tornar santuário ellos se van a volver un santuario dedicado ao Senhor. dedicado al Señor. Então, esta é a grande mensagem do capítulo 2. Entonces, este es el gran mensaje del capítulo 2. Inicia com a nossa vida nas profundezas do pecado Inicia con nuestra vida en las profundidades del pecado e termina com a nossa vida na eternidade. y termina con nuestra vida en la eternidad. Aquilo que está no capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Aquello que está en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. Podemos dizer assim, o capítulo 2 da Epístola aos Efésios Podemos decir así, el capítulo 2 de Efesios inicia com a história de Gênesis 3 inicia con la historia de Génesis e 3 termina com a história de Apocalipse 21 e 22. y termina con la historia de Apocalipsis 21 y 22. Imagina, irmãos, a grandeza que existe nesse capítulo 2 da Epístola aos Efésios. Imagina, hermano, la grandeza que existe en ese capítulo 2 de la carta a los Efesios. Se você estuda o capítulo 3, Si estudias el capítulo 3, capítulo 3, Paulo vai falar sobre pelo menos 4 assuntos extraordinários. allí va a hablar por lo menos de 4 asuntos extraordinarios. Esse capítulo nós podemos denominá-lo das insondáveis riquezas de Deus em Cristo. Podemos denominar ese capítulo como el capítulo de las insondables riquezas de Dios en Cristo. Paulo vai dizer que, primeiro, a igreja é o mistério de Cristo. Primero Pablo va a decir que la iglesia es el misterio de Cristo. Depois ele vai falar das insondáveis riquezas de Cristo. Después va a hablar de las insondables riquezas de Cristo. Depois ele vai falar sobre a multiforme sabedoria de Deus. Luego va a hablar sobre la multiforme sabiduría de Dios. E por último ele vai falar sobre o supremo propósito de Deus. Y por último va a hablar sobre el supremo propósito de É o Dios. versículo 11. El versículo 11. Então, o versículo 4, Entonces el versículo 4, o mistério de Cristo. el misterio de Cristo. Versículo 8, Versículo 8, as insondáveis riquezas de Cristo. las insondables riquezas de Cristo. O versículo 10, Versículo 10, a multiforme sabedoria de Deus. la multiforme sabiduría de Dios. Versículo 11, Y versículo o 11, propósito que Deus estabeleceu em Cristo. el propósito que Dios estableció en Cristo. 4 temas. 4 temas. Podemos dizer assim, os 4 temas mais profundos da teologia cristã. Podemos decir los 4 temas más profundos de la teología Que cristiana, abrange toda a Bíblia.
que abarca toda la Biblia. No capítulo 4. Y el capítulo 4, Capítulo 4, Paulo vai falar primeiro sobre a unidade do Espírito. en el capítulo 4 Pablo va a hablar primero de la unidad del Espíritu, A unidade e a diversidade. la unidad y la diversidad. E quando Paulo estuda ou expõe esse assunto, Y cuando Pablo estudia o expone ese asunto, desde o versículo 1 até o versículo 7, del versículo 1 al 7, depois, a partir do versículo 8, Paulo vai falar sobre a diversidade de ministérios. a partir del versículo 8 va a hablar sobre la diversidad de ministerios. E a partir do versículo 17, Y a partir del versículo 17, Paulo vai falar sobre a vida de santidade, Pablo va a hablar sobre la vida de santidad, o que éramos lo que éramos e o que somos. y lo que somos. Aquilo que nós éramos em Adão Aquello que éramos en e Adán a vida que nós temos em Cristo. y la vida que tenemos ahora en Cristo. Então nós podemos dizer que o capítulo 4, Entonces podemos decir que el capítulo 4 ele vai tratar da questão da unidade va a tratar de la cuestión de la e unidad da santidade. y la santidad. E o capítulo 5? Y el capítulo 5 O capítulo 5 nós podemos denominá-lo da vida no Espírito. lo podemos denominar el capítulo de la vida en el Ele Espíritu. vai falar sobre a vida do cristão de maneira pessoal, Va a hablar sobre la vida del cristiano de manera a personal, vida do cristão de maneira conjugal, la vida del cristiano de manera conyugal, a vida cristã de maneira familiar, la vida cristiana de manera a familiar vida cristã de maneira congregacional. y la vida cristiana de manera congregacional. No capítulo 6, En el capítulo 6, o ponto alto desse capítulo el punto alto de ese é capítulo sobre a batalha espiritual, es sobre la batalla espiritual, a guerra na qual estamos inevitavelmente envolvidos. la guerra en la que estamos inevitablemente involucrados. Então ele vai falar não somente da batalha, Entonces va a hablar no solo de la batalla, mas da armadura para essa batalha. sino también de la armadura para esa batalla. Então esse é um pequeno resumo da carta à igreja de Éfeso. Entonces aquí tenemos un resumen de la carta a la iglesia de Éfeso. Quando estudamos, irmãos, todos esses pontos, Cuando estudiamos, hermanos, todos estos puntos, nós vamos concluir que não há nada escrito vamos a concluir que no hay nada escrito que se compare com as questões doutrinárias e práticas desta epístola. que se compare con las cuestiones doctrinales y prácticas que hay en esta carta. A carta à igreja de Éfeso La carta a la iglesia de é Éfeso dividida em dois pontos fundamentais. se divide en dos puntos fundamentales. Capítulo 1 a 3 é a doutrina. Capítulo 1 al 3 es la doctrina. Capítulo 4 a 6 é prática. Capítulo 4 al 6 es práctica. Isto nos mostra que a vida cristã é doutrina de um lado e prática do outro. Y esto nos muestra que la vida cristiana es doctrina de un lado y práctica del otro. Quando nós buscamos a doutrina sem a prática, Cuando buscamos la doctrina sin la práctica, ficamos frios, quedamos fríos, insípidos. insípidos. Da mesma maneira, quando buscamos a prática sem a doutrina, De la misma manera, cuando buscamos la práctica sin la doctrina, nós ficamos rasos, quedamos planos, superficiais, superficiales, não temos conteúdo. no tenemos contenido. A vida cristã é equilibrada. La vida cristiana equilibrada Doutrina, es doctrina y práctica. essa é a Epístola aos Efésios. Esa es la carta a los Por Efesios. que eu estou dizendo tudo isso? ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque este é um outro ponto significativo para nós entendermos esta carta que João escreveu à igreja de Éfeso. Porque este es el otro punto significativo para poder entender esa carta del Señor a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Corremos o grande risco de estudarmos essa carta e não entender a severidade dos pontos que Deus coloca aqui. Corremos el riesgo de no entender la severidad de esos puntos que el Señor coloca ahí. O que o Senhor coloca para essa igreja é algo extremamente sério. Lo que el Señor dice a esa iglesia es algo extremadamente serio. Eu creio que a severidade de Deus quanto à carta à igreja de Éfeso Yo creo que la severidad de Dios en cuanto a esa carta a la iglesia de Éfeso talvez seja de igual ou mais grave ainda do que o Senhor coloca para a igreja de Laodiceia. yo creo que es tan grave o más que lo que el Señor le dice a la iglesia de la Odisea. Porque quando você lê para a carta à igreja de Laodiceia, Porque cuando lees la carta a la iglesia de la o Odisea, Senhor diz assim, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. el Señor dice, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Mas o que o Senhor quer dizer quando ele diz assim para a igreja de Éfeso? Pero ¿qué es lo que el Señor quiere decir cuando le dice a la iglesia de Éfeso? Removerei do teu lugar o teu candeeiro. Removeré de tu lugar tu candelero. Se você estudar o que significa isso, Si tú estudias lo que significa eso, você vai ver que isso é
extremamente grave. Tú te vas a dar cuenta de que eso es muy grave, Porque o candeeiro, porque el candelero, em primeira instância, é uma figura de Cristo, en primer lugar, es una figura de Cristo, sua pessoa e obra. su persona y su obra. Nós sabemos que o candeeiro ele era feito de ouro batido, Nosotros sabemos que el candelero era hecho de oro batido, uma peça só. de una sola pieza. Ouro fala da glória do caráter de Deus. El oro habla de la gloria del carácter de Dios. Batido significa o trabalho da cruz. Batido significa el trabajo de la Então, o cruz. processo do trabalho da cruz na nossa vida Entonces, el proceso del trabajo de la cruz en nuestra vida é formar o caráter de Deus em nós. es formar el carácter de Dios en Então, nosotros. quando o Senhor está dizendo, eu vou remover o candeeiro, Entonces, cuando el Señor está diciendo, voy a remover el candelero, o Senhor está dizendo, eu vou me retirar do meio de vocês. está diciendo, me voy a retirar de vosotros. Então, isso é muito grave. Entonces, eso es muy grave. E nós, quando lemos isso, Entonces, nosotros cuando leemos eso, nós temos que ficar nos perguntando tenemos que quedarnos o preguntando, que foi que aconteceu com a igreja. ¿qué es lo que ocurrió con la iglesia de Como Éfeso? essa igreja perdeu o seu testemunho. ¿Cuándo esa iglesia perdió su testimonio? Como foi que uma igreja tão rica, ¿Cómo fue que una iglesia tan rica, do ponto de vista espiritual, del punto de vista uma espiritual, igreja que teve um depósito inigualável. una iglesia que tenía un depósito inigualable? Nós não conhecemos nenhuma outra igreja que recebeu o depósito que a igreja de Éfeso recebeu. No conocemos ninguna otra iglesia que recibió ese depósito que recibió Éfeso. Não houve nenhuma igreja que nós sabemos, No hay ninguna iglesia que sepamos, na história primitiva, en la historia primitiva, onde Paulo pudesse gastar tanto tempo da sua vida em ministério. donde Pablo gastase tanto tiempo de su vida y ministerio. Nós sabemos que essa era uma igreja muito especial. Nosotros sabemos que esta iglesia era muy especial. Paulo deixou ali aquele que era chamado seu filho na fé. Pablo dejó allí aquel que llamó su hijo en la fe. Ele deixou Timóteo. Dejó a Timoteo. Depois que Timóteo morreu, Después que murió o Timoteo, apóstolo João ele foi viver em Éfeso. fue el mismo apóstol Juan a vivir en Éfeso. Então nós podemos imaginar o investimento de Deus na igreja de Éfeso. Entonces podemos imaginar la inversión de Dios en la iglesia de Éfeso. Tanto investimento para depois ele dizer assim, eu vou me retirar no meio de vocês. Tanta inversión para luego decir, me voy a retirar de entre Eu vou vosotros. tirar o candeeiro. Yo voy a retirar el candelero. Você pode imaginar a severidade disso? ¿Puedes imaginar la severidad de eso? Aqui em Apocalipse, o candeeiro é uma figura da igreja. Aquí en Apocalipsis el candelero es una figura de la iglesia. No capítulo 1 do livro de Apocalipse, En el capítulo 1 del libro de no Apocalipsis, versículo 20, en el versículo o 20, Senhor vai interpretar algo maravilhoso ali. el Señor va a interpretar algo maravilloso Ele allí. vai dizer que ele, o Senhor Jesus, é aquele que anda no meio dos candeeiros. Va a decir que el Señor Jesús es aquel que anda en medio de los candeleros. Podemos traduzir da seguinte forma: Lo podemos traducir de la siguiente o Senhor manera. é aquele que tem a preeminência e a centralidade na sua igreja. El Señor es el que tiene la preeminencia y la centralidad en su iglesia. Então, quando ele diz eu vou retirar o candeeiro, Entonces, cuando dice, voy a retirar el candelero, ele está dizendo eu não estarei mais no meio de vocês. Él está diciendo, yo ya no voy a estar más en medio de Eu não vosotros. tenho preeminência entre vocês. Yo no tengo la preeminencia entre Eu não vosotros. tenho centralidade no meio de vocês. Yo no tengo la centralidad en medio de vosotros. Então é impossível você ler essas frases e não pensar no que Deus havia dado a esta igreja. Entonces es imposible leer estas frases y no pensar en lo que Dios había dado a esta Quando iglesia. nós examinamos cuidadosamente a carta à igreja de Éfeso, Cuando examinamos cuidadosamente esa carta a la iglesia de Éfeso, nós vamos ver que as implicações dessa carta são as mais severas das 7 cartas às igrejas da Ásia. vamos a ver que las implicaciones son las más severas a todas las cartas en Asia, en las iglesias en Asia. Geralmente nós achamos que as implicações da igreja de Laodiceia Generalmente pensamos que las implicaciones de la iglesia de la Odisea são as mais graves. son las más graves. De fato, são graves, sim. De hecho, son graves, sí. Mas o que o Senhor fala para a igreja de Éfeso é algo terrível. Pero lo que habla el Señor a la iglesia de Éfeso es algo O terrible. Senhor diz que essa igreja estava caída. Dice que esa iglesia estaba caída. Lembra-te, pois, de onde caístes. Acuérdate de dónde caíste. Quer dizer, uma igreja que estava caída. Es una iglesia que estaba caída. O Senhor diz para a igreja de Laodiceia El Señor dice a la iglesia de la que Odisea, ela não era nem fria nem quente. le dice que no era ni fría ni Era caliente, morna. que estaba tibia. Agora, quando você estuda a igreja de Éfeso, Pero cuando estudias la iglesia de Éfeso, o Senhor diz que ela estava caída. dice que estaba caída.
E ela estava caída com todas as suas boas obras. y estaba caída con todas sus buenas O obras. Senhor vai dizer para esta igreja El Señor le va a decir a esta iglesia acerca das suas obras, acerca de tus obras, seu labor, tu labor, sua perseverança. tu perseverancia, Eles não suportavam os falsos obreiros. que no soportaban a los falsos obreros. Paulo havia advertido isso em 2 ocasiões. Pablo había advertido sobre eso en 2 ocasiones. Eles não suportavam os falsos obreiros. Ellos no soportaban a los falsos obreros. Era uma igreja perseverante, Era una iglesia perseverante, uma igreja que suportou tribulações por causa do nome do Senhor. una iglesia que soportó tribulaciones por causa del nombre del É Señor. uma igreja que ela não se esmoreceu. Era una iglesia que no se Não se enfraqueceu. debilitó. Aí o Senhor diz, tenho porém contra ti. Ahí el Señor dice, tengo sin embargo contra ti. Então quando você vê essa frase, tenho porém contra ti, Entonces cuando ves esa frase, tengo sin embargo contra ti, o que vem à nossa cabeça quando você lê uma frase como essa? ¿qué es lo que viene a nuestra cabeza cuando lees una frase como esa? Irmãos, o Senhor não pode ter nada contra nós. Hermanos, el Señor no puede tener nada O contra Senhor nosotros. tem algo contra a sua igreja. Si el Señor tiene algo contra su Isso iglesia, é muito grave. eso es muy grave. Se você estuda essas 7 cartas às igrejas da Ásia, Si tú estudias esas 7 cartas a la iglesia você en não vai Asia, ver nenhuma frase como essa. no vas a ver ni una frase como Existem esa. frases duras aqui. Existen frases duras O Senhor allí. diz para a igreja de Pérgamo El Señor le dice a la iglesia de Pérgamo que ela habitava aonde estava o trono de Satanás. que ella habitaba donde estaba el trono de Isso Satanás. é muito grave. Eso es muy grave. Quando você lê a carta à igreja de Tiatira, Cuando tú lees en la carta a la iglesia Tiatira, o Senhor diz que vai prostrar essa igreja numa cama de enfermidade. el Señor dice que va a postrar a esa iglesia en una cama de enfermedad. Isto é, a igreja de Tiatira estava doente. Es decir, la iglesia de Tiatira estaba enferma. A igreja de Pérgamo estava mundana. La iglesia de Pérgamo estaba mundana. Quando o Senhor fala a igreja de Sardes, Cuando el Señor habla a la iglesia de o Sardis, Senhor diz que essa igreja não tinha realidade espiritual. el Señor le dice que esa iglesia no tiene realidad espiritual. Tinha nome que estava viva, Tiene nombre de que estaba viva, mas estava morta. pero estaba muerta. Mas em nenhuma destas igrejas, Pero en ninguna de estas o iglesias Senhor disse, eu vou retirar o candeeiro. el Señor dijo, voy a retirar el candelero. Só a igreja de Éfeso. Solo a la iglesia de Éfeso. Nenhuma dessas igrejas, o Senhor disse assim, vocês estão caídos. Ninguna de esas iglesias dice solo, vosotros estáis caídos. A palavra caído aqui La palabra caído aquí é alguém que caiu para o lado, es alguien que se cayó hacia un lado, desviou completamente do caminho. se desvió completamente del Como camino. é possível isso? ¿Cómo es posible eso? Então, se você estudar a igreja de Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia, Entonces, si estudias la iglesia de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis y la Odisea, nós vamos ver que essas igrejas tinham problemas seríssimos, vamos a ver que esas iglesias tenían problemas muy serios, mas nenhuma delas, pero ninguna de o ellas, Senhor diz que elas estavam caídas. ninguna de ellas dice que ellas estaban Na caídas, condição de Éfeso. la condición de E a ellas. nenhuma delas, Y a ninguna de o ellas Senhor disse, eu vou tirar o candeeiro. le dice el Señor, voy a quitar el candelero. O que significa tirar o candeeiro? ¿Qué significa quitar el Nós já candelero? vimos alguns pontos. Ya vimos algunos Nós puntos, podemos traduzir também da seguinte maneira. pero lo podemos decir también de la siguiente manera. Se em Apocalipse o candeeiro é uma figura da igreja, Si en Apocalipsis el candelero es una figura de la o que iglesia, significa tirar o candeeiro? ¿qué significa quitar el Que a candelero? igreja vai perder a sua identidade, o seu caráter espiritual. Que la iglesia va a perder su identidad, su carácter espiritual. Então, à medida que nós vamos olhando e examinando a carta à igreja de Éfeso, Entonces, a medida que vamos avanzando, examinando la carta a la iglesia de Éfeso, nós vamos vendo a gravidade dessas palavras. vamos viendo la gravedad de estas palabras. E quando examinamos essa carta à luz dos nossos dias, Y cuando examinamos esta carta a la luz de nuestros días, nós temos a verdadeira impressão do que realmente aconteceu. nosotros tenemos la verdadera impresión de lo que realmente aconteció. Hoje nós temos uma igreja que não expressa a realidade de um candeeiro. Hoy nosotros tenemos una iglesia que no expresa la realidad del candelero. Uma igreja onde Cristo não tem sua centralidade. Una iglesia donde Cristo no tiene la centralidad, Onde Cristo não tem preeminência. donde Cristo no tiene la Nós preeminencia. podemos ver o cumprimento exato desta profecia nos nossos dias. Nosotros podemos ver el cumplimiento exacto de esta profecía en nuestros días. Uma igreja que ela se baseia em obras, Es una iglesia que se basa en las obras não em relacionamento com o Senhor. y no en la relación con el Señor. Uma igreja que não se importa de estar caída.
Una iglesia que no le importa estar caída. Importa se tem programa. Lo que le importa es si tiene un programa. Importa se as coisas superficiais funcionam. Solo le importa si las cosas superficiales funcionan. Não importa com a doutrina e a prática, como equilíbrio da vida da igreja. No le importa la doctrina y la práctica como equilibrio de la vida de la iglesia. Nós vemos a igreja resistindo homens, Nosotros vemos a la iglesia resistiendo a hombres, mas também resiste ao Espírito Santo. pero también resiste al Espíritu Porque Santo. sempre há homem em preeminência na igreja. Porque siempre hay un hombre en preeminencia en la Esse iglesia. homem não é Cristo. Y ese hombre no es Cristo. Geralmente é que é o dono da igreja. Generalmente es uno O dono da igreja. que es el dueño de la iglesia, O que é o principal na igreja. que es el principal de la O iglesia, importante na igreja. el más importante en la iglesia. Geralmente esse não é Cristo. Y generalmente ese no es Cristo. Cristo perdeu o encabeçamento da sua igreja. Cristo perdió el encabezamiento de su iglesia. Esta é a realidade mais triste do cumprimento desta carta nos nossos dias. Esta es la realidad más triste del cumplimiento de esta carta en nuestros días. Por isso que nós louvamos o Senhor por estarmos estudando este assunto. Por eso es que nosotros alabamos al Señor que estamos estudiando este O asunto. Senhor anela recuperar o seu testemunho. El Señor anhela recuperar su Ele testimonio. anela recuperar a sua posição central na igreja. Él anhela recuperar su posición central en la Como iglesia, cabeça dela. como cabeza de Como ella, aquele que tem preeminência. como aquel que tiene preeminencia, Aquele que é o edificador da igreja. aquel que es el edificador de la iglesia. O Senhor anela restaurar a identidade da sua igreja. El Señor anhela restaurar la identidad de su Não iglesia. é uma identidade denominacional. No es una identidad É denominacional, uma identidade espiritual. es una identidad espiritual. Uma identidade que tem o caráter celestial da casa de Deus. Es una identidad que tiene el carácter celestial de la casa de Dios. Falamos da recuperação do testemunho do Senhor. Si hablamos de la recuperación del testimonio del Señor, Sabemos que a igreja é a casa de Deus. nosotros sabemos que la iglesia es la casa de A Dios. casa de Deus é o lugar onde os céus e a terra se encontram. La casa de Dios es el lugar donde los cielos y la tierra se encuentran. Quando nós estudamos esse assunto no livro de Gênesis, Cuando estudiamos este asunto en el libro de ali Génesis, nós podemos ver um extraordinário paradoxo. allí podemos ver una extraordinaria paradoja. No capítulo 11, En el capítulo 11 nós temos a edificação da Torre de Babel. tenemos la edificación de la Torre de Babel. No capítulo 28, nós temos a visão da casa de Deus. En el capítulo 28 tenemos la edificación de la casa de Dios, Essa visão da casa de Deus. esa visión de la casa de Dios. Quando Jacó viu aquela escada que tocava os céus na terra. Cuando Jacob vio aquella escalera que tocaba los cielos y la tierra. Ali tem alguns detalhes que nós precisamos atentar. Ahí hay algunos detalles a los que necesitamos prestar Ele atención. viu que no alto daquela escada estava Deus. Él vio que en lo alto de aquella escalera estaba Dios Ele viu que anjos subiam e desciam por aquela escada. y vio que ángeles subían y bajaban por aquella escalera. Podemos dizer assim, havia um movimento celestial entre os céus e a terra. Podemos decir, había un movimiento celestial entre los cielos y la tierra. Ele chama aquela visão de a visão da casa de Deus. Él llama a esa visión la visión de la casa de Dios. Quando nós colocamos esses dois episódios juntos, Cuando ponemos esos dos episodios juntos, a Torre de Babel, la Torre de a Babel escada de Jacó, y la escalera de Jacob, nós temos algo interessante aqui. tenemos algo interesante aquí. Porque o que significa Babel? Porque ¿qué significa Babel? Confusão. Confusión. E o que significa Betel? ¿Y qué significa Betel? Casa de Deus. Casa de Dios. O que nós vemos lá em Babel? ¿Qué es lo que vemos allí en Babel? Os homens edificando uma torre para tocar os céus. Los hombres edificando una torre para tocar los O cielos. que nós vemos lá em Betel? ¿Y qué vemos en Betel? Uma escada dos céus que tocava a terra. Una escalera de los cielos que tocaba la tierra. Os homens estavam tentando chegar aos céus em Babel. Los hombres estaban intentando llegar a los cielos en Babel. Você sabe o que significa a palavra religião? ¿Usted sabe lo que significa la palabra religión? Vem do latim religare. Viene del latín religar. E esta é a definição de Babel. Y esa es la definición de Babel. É a tentativa de ligar os céus na terra. Es la tentativa de ligar los cielos a la tierra. Porém, Betel Pero en Betel é o contrário. es al revés. Foi os céus que desceu. Fue el cielo el que Os descendió. céus que abriu. Fue el cielo el que se abrió. Então você vai ver aqui a grande diferença. Entonces vas a ver que la gran diferencia, Isso não é diferente do que aconteceu em Atos 10. eso no es diferente de lo que ocurrió en Hechos 10, Quando o Senhor mostra aquela visão para Pedro. cuando el Señor le muestra aquella visión a Pedro. Aquele lençol invertido. Hay un lienzo invertido E ele mostra vários tipos de animais ali.
Y muestra que había allí varios tipos de animales. Aqueles animais significam todos nós. Aquellos animales nos representan a todos nosotros. Eram animais que os judeus não comiam. Eran animales que los judíos no comían. Comer na Bíblia é sempre sinônimo de comunhão. Comer en la Biblia siempre es sinónimo de comunión. Então, aquilo que Pedro rejeitava, Entonces, eso que Pedro rechazaba, aquilo que os judeus não aceitavam, aquello que los judíos no aceptaban, é o que o Senhor estava mostrando para Pedro. es lo que el Señor le estaba mostrando a O Pedro. Senhor estava mostrando para Pedro que a igreja El Señor le estaba mostrando a Pedro que la não era iglesia uma constituição unicamente de judeus, no estaba constituida solo de judíos, mas de povos, tribos, línguas e nações. sino de pueblos, tribus, lenguas y naciones. Então ali Pedro vê aquele lençol descendo dos céus. Entonces Pedro ve allí aquel lienzo descendiendo de los cielos. Esta é mais uma visão da casa de Deus. Esta es una visión más de la casa de Igual que Dios. Jacó viu. Igual que la que vio Jacob. Céus abertos, Los cielos os abiertos, céus tocando a terra. los cielos tocando la tierra. Diz, este não é outro lugar senão a casa de Deus. Y dijo, este no es otro lugar sino la casa de Dios, la puerta del cielo. Lá em Babel, Allí en Babel, eles estavam construindo aquela torre. ellos estaban construyendo aquella torre Eles queriam tocar os céus. y ellos querían tocar los cielos. Eles queriam colocar os seus nomes sobre aquela torre. Ellos querían poner sus nombres sobre aquella torre Eles diziam que os seus nomes seriam célebres. y decían que sus nombres serían É célebres. tudo isso que nós estamos assistindo hoje, com muita tristeza. Y eso mismo es lo que nosotros estamos viendo hoy con mucha As tristeza. pessoas estão elevando seus nomes sobre a casa de Deus. Las personas están elevando sus nombres sobre la casa de Dios, Mas isso não é a casa de Deus. pero eso no es la casa Isso de é uma Dios. Babel. Eso es una Babel. Isso é que o Senhor rejeita. Eso es lo que el Señor O rechaza. Senhor, Ele não está no meio disso. El Señor no está en medio de O eso. Senhor está dizendo para nós algo muito claro. El Señor nos está diciendo algo muy claro. Isso pode ter obras, Tú puedes tener obras, pode ter todo um trabalho espiritual. puedes tener todo un trabajo espiritual, Podemos rejeitar aquilo que nós julgamos que é mal. podemos rechazar aquello que juzgamos que es malo, Mas isso ainda não é a casa de Deus. pero eso todavía no es la casa de O Senhor Dios. está dizendo aqui para nós. El Señor nos está diciendo aquí a nosotros, Não basta nós buscarmos a doutrina. no basta solo buscar la doctrina. A igreja é doutrina e prática. La iglesia es doctrina y Se práctica. não tem a prática, Si no tenemos la práctica, então toda doutrina é morta. entonces toda doctrina está muerta. E não existe a verdadeira prática sem a doutrina. Y no existe la verdadera práctica sin la doctrina. Não adianta buscarmos prática No avanzamos buscando solo práctica se nós não temos a doutrina. si no tenemos la Então, doctrina. na casa de Deus, temos esses dois pontos: Entonces, en la casa de Dios tenemos estos dos puntos, doutrina e prática. doctrina y O práctica. Senhor está dizendo isso para a igreja de Éfeso. El Señor le está diciendo esto a la Isso iglesia é de Éfeso. extremamente sério, irmãos. Esto es muy serio, O Senhor hermanos. diz para ela no versículo 4: Tenho, porém, contra ti, El Señor le dice en el versículo 4, tengo sin embargo contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. que abandonaste tu primer amor. A palavra primeiro aqui, La palabra primero aquí ela vem de um vocábulo no texto original viene de un vocablo en el texto original que significa o melhor. que significa lo mejor, O melhor. lo mejor. Então o Senhor está dizendo que essa igreja abandonou o verdadeiro amor. Entonces el Señor está diciendo que esta iglesia abandonó el verdadero amor. Nós sabemos que na língua original do Novo Testamento Nosotros sabemos que en la lengua original del Nuevo Testamento existem 4 palavras para amor. existen 4 palabras para describir amor. Há uma palavra que fala de um desejo muito forte, Hay una palabra que se refiere a un deseo muy fuerte, desejo ardente por alguma coisa ou por algo. un deseo ardiente por alguna cosa o por alguien. Há uma outra palavra que define o amor entre pais e filhos. Hay otra palabra que define el amor entre padres e hijos. Há uma outra palavra que define o amor entre amigos. Hay otra palabra que define el amor entre amigos. E há uma palavra que define o amor de Deus. Y hay otra palabra que define el amor de Dios. E é justamente a palavra que você encontra aqui, Y es justo la palabra que encontramos aquí, ágape. ágape. Então, quando você estuda a palavra ágape, Entonces, cuando estudias la palabra ágape, você vai descobrir que esta palavra ela é singular. vas a descubrir que es una palabra singular. Existem 4 termos, Existen 4 palabras, porém a palavra usada aqui é a Pero- palavra singular. pero la que es usada aquí es una palabra singular. Não é a palavra que define o amor, No es la palabra que define el amor, é a palavra que define Deus. es la palabra que define a Dios. Deus é amor, Dios es amor, Deus é ágape.
Dios es ágape. Deus não é eros, Dios no es eros, Deus não é filho, Dios no es fileo, Deus não é paramucha, Dios no es para mucha, Deus é ágape. Dios es ágape. Esta é a palavra. Esta es la palabra. Então, como nós podemos traduzir de maneira mais profunda esse versículo 4? Entonces, ¿cómo podemos traducir de manera más profunda este versículo O 4? Senhor está dizendo assim para a igreja de Éfeso: El Señor le está diciendo así a la iglesia de Éfeso. aparentemente vocês têm tantas coisas boas, Aparentemente tú estás en tantas cosas mas buenas, vocês fracassaram no relacionamento comigo. pero habéis fracasado en la relación conmigo. Vocês me abandonaram. Vosotros me habéis abandonado. Quando o Senhor diz abandonar o teu primeiro amor, Cuando el Señor dice, abandonaste tu primer amor, o melhor amor, el mejor amor, quer dizer, existem várias facetas do amor. quiere decir, existen varias facetas del amor. Todas as três palavras que eu disse há pouco para vocês, Las tres palabras que dice, que ha dicho hace poco, essas três palavras definem algumas esferas do amor. definen algunas esferas del amor. Porém, ágape define o amor no sentido mais elevado da palavra. Pero ágape define el amor en el sentido más elevado de la palabra. Neste contexto aqui, Deus não está falando de sentimento, En este contexto aquí, Dios no está hablando de sentimiento, Deus está falando de relacionamento. está hablando de relación. Deus não está falando de um sentimento, Dios no está hablando de un sentimiento, Ele está falando dele mesmo. está hablando de Él mismo. O problema da igreja de Éfeso não era um problema sentimental, El problema de la iglesia de Éfeso no era un problema era um sentimental, problema relacional. era un problema relacional. O problema da igreja de Éfeso El problema de la iglesia de Éfeso não era simplesmente porque eles não tinham um bom relacionamento com Deus. no era simplemente porque ellos no tenían una buena relación con Dios. A questão era mais aguda. La cuestión era más Eles aguda. haviam abandonado o próprio Deus. Ellos habían abandonado al propio Eles Dios. estavam com muitas obras. Estaban con muchas obras. Eles tinham um programa muito bom. Tenían un muy buen Uma programa. igreja que trabalhava. Era una iglesia que Uma trabajaba, igreja esforçada. una iglesia Uma esforzada, igreja dedicada. una iglesia dedicada, Porém, ela não tinha relacionamento com Deus. pero no tenía relación con Que Dios. perigo, irmãos. Qué peligro, hermanos, A igreja se torna isso. que la iglesia se vuelva a Se eso, tornar uma instituição. se vuelva una Ter um institución, programa trimestral, semestral, anual. que tenga un programa trimestral, semestral, anual. A igreja tem um bom local de reunião, La iglesia tiene un buen local de reunión, mas o Senhor não está nela. pero el Señor no está en ella. O que funciona ali é simplesmente a força da carne, a força humana. Lo que funciona allí es simplemente la fuerza de la carne, la fuerza Não tem humana. a vida governando todas as coisas. No tiene la vida gobernando todas las A cosas. presença do Senhor La presencia del Señor deve ser a nossa busca obsessiva. tiene que ser nuestra búsqueda A obsesiva. presença do Senhor La presencia del Señor. deve ser a nossa compulsão. Eso tiene que ser nuestra compulsión, Se nós hermanos. não temos a presença do Senhor, Si no tenemos la presencia del Señor, nós não temos nada. no tenemos Nós nada. não somos nada. No somos nada. E tudo o que fizermos Y todo lo que hagamos será nada. será A nada. presença do Senhor deve ser nossa busca incessante. La presencia del Señor tiene que ser nuestra búsqueda incesante. Quando nós estudamos sobre a vida de Moisés, Cuando nosotros estudiamos sobre la vida de eles Moisés, saíram de Ramsés, ellos salieron de eles Ramsés caminharam por 12 estações. y caminaron por 12 estaciones. Na 12ª estação, eles chegaram no Monte Sinai. En la decimosegunda estación llegaron al monte Sinaí. E quando eles chegaram no Monte Sinai, eles ficaram ali por 3 anos. Y cuando llegaron al Sinaí quedaron allí por 3 años. Ali Deus revelou a sua casa, Allí el Señor reveló su casa, a visão da sua casa, la visión de su casa, a visão do serviço. la visión del servicio. Podemos dizer assim que ali no Sinai, Podemos decir que allí en el Sinaí nós temos a visão da casa de Deus, nosotros tenemos la visión de la casa de de Dios todo o serviço espiritual. y de todo el servicio espiritual. E quando eles estavam perto de sair, de partir do Sinai, Y cuando ellos estaban ya cerca de partir de allí del Sinaí, nós sabemos que Deus chamou Moisés 11 vezes ao Monte Sinai. nosotros sabemos que el Señor llamó a Moisés 11 veces al monte Era Sinaí. uma subida de 2 quilômetros e 400 metros. Era una subida de unos 2 kilómetros y 400 metros. Imagine um homem de 80 anos subindo 2 quilômetros e 400 metros. Imagina un hombre de 80 años subiendo una montaña 2 kilómetros y 400 metros. Esta era a experiência de Moisés com Deus. Esa era la experiencia de Moisés con Dios. Quando você conhece a Deus, isso não é cansativo. Cuando tú conoces a Dios, eso no te cansa, Isso não é difícil.
difícil. Eso no es difícil. Só é difícil quando você busca qualquer coisa que não seja Deus. Solo es difícil cuando tú estás buscando cualquier cosa que no es Dios. Você pode ficar pensando como foi possível ele subir 11 vezes no Monte Sinai. Tú puedes quedarte pensando cómo fue posible que subiera 11 veces al monte Sinaí. Eu creio que se um dia nós perguntarmos para Moisés na glória como foi, Yo creo que si un día le preguntamos a Moisés en la gloria cómo fue, ele vai dizer que foi prazeroso, él va a decir que fue muy placentero, porque ele subia e ouvia a Deus. porque él subía y oía a E Dios, ele descia y él descendía e ele escrevia tudo aquilo que estava acontecendo. y escribía todo aquello que estava A ocurriendo, visão da casa de Deus, la visión de la casa a de visão Dios, de todo o serviço espiritual. la visión de todo el servicio espiritual. E numa das últimas subidas, dentre as últimas subidas, aliás, Y en una de las últimas subidas allí, e entre a sexta a sétima subida, de la sexta a la séptima subida, quando ele desce, o povo está adorando ao bezerro de ouro. cuando él desciende, el pueblo estaba adorando el becerro de oro. Então nós sabemos que Deus trouxe o seu juízo. Entonces sabemos que Dios trajo su juicio. E o que aconteceu? ¿Y qué ocurrió? Aconteceu que muitas pessoas foram mortas por causa disso. Ocurrió que muchas personas murieron por esa causa. Quase 3.000 pessoas, quase 5.000 pessoas morreram ali. Casi 5.000 personas murieron allí. Foi algo muito triste. Fue algo muy O triste. juízo de Deus veio El juicio de Dios por vino causa daquele bezerro de ouro. por causa de aquel becerro de oro. Eles adoraram aquele bezerro como se estivesse adorando a Deus. Ellos adoraron aquel becerro como si estuviesen adorando a Foi uma Dios. terrível abominação. Fue una terrible abominación. Então você imagina que ambiente era aquele. Entonces, imagina el ambiente que había allí. Moisés havia experimentado tanto da glória de Deus ali no Monte Sinai. Moisés había experimentado tanto de la gloria de Dios allí en el Sinaí. Deus estava fazendo algo tão glorioso no meio do seu povo. Dios estaba haciendo algo tan glorioso en medio de su pueblo. O que aconteceu, irmãos? Entonces, ¿qué ocurrió allí? Veio aquela abominação. Vino aquella abominación, Veio o juízo de Deus. vino el juicio de Dios. E ao final desse juízo, Y al final de ese as juicio, famílias estavam chorando seus mortos. las familias estaban llorando a sus muertos. Aí a Bíblia diz em Êxodo 33 Allí la Biblia dice en Éxodo 33 que Moisés saiu para o seu tabernáculo. que Moisés salió a su tabernáculo. Moisés tinha tabernáculo de comunhão com Deus. Moisés tenía un tabernáculo de comunión con Dios. E ali em Êxodo 33, Y allí en Éxodo 33, versículos 13, 15 e 18, versículos 13, 15 y 18, ele vai falar sobre três coisas com Deus. él va a hablar sobre tres cosas con Dios. Ele vai tratar sobre o caminho de Deus. Él va a tratar sobre el camino de Dios. Ele vai tratar sobre a presença de Deus. Va a tratar sobre la presencia de Ele Dios. vai tratar sobre a glória de Deus. Y va a tratar sobre la gloria de Dios. Quando ele trata sobre a presença de Deus, Y cuando él trata sobre la presencia de Dios, cada desses momentos teve contexto particular. cada uno de esos momentos tiene un contexto particular. Quando ele vai tratar da presença de Y Deus, cuando va a tratar de la presencia de Dios, Deus havia dito para ele Dios le había dicho que ele não iria com eles. que él no iba a ir con ellos. Deus disse para Moisés que ele enviaria o seu anjo à frente deles. Dios le dijo a Moisés que él iba a enviar a su ángel para que fuera delante de ellos. Deus prometeu a Moisés que ele destruiria todas as nações cananéias Dios le prometió a Moisés que él destruiría todas las naciones cananeas e que ele daria a eles aquilo que ele prometeu. y que él les iba a dar aquello que les prometió. Ele cumpriria a sua palavra. Él cumpliría su palabra. Ele daria para eles Canaã. Él les iba a dar Canaán. Mas Pero Moisés diz para Deus: Moisés le dijo a Dios, se a tua presença não for conosco. si tu presencia no viene con nosotros. Moisés estava dizendo para Deus: Moisés le estaba diciendo a não Dios, são as vitórias sobre os nossos inimigos que eu quero. no son las victorias sobre nuestros enemigos lo que yo quiero. Mesmo Canaã, Ni siquiera Canaán. o que quer é a tua presença. Lo que quiero es tu presencia. Para Moisés não teria o menor significado a vitória sobre os inimigos. Para Moisés no tenía el menor significado la victoria sobre los Para enemigos. Moisés não teria nenhum significado a possessão plena de Canaã. Para Moisés no tendría ningún significado la posesión plena de Canaán. Para ele só uma coisa bastava: Solo una cosa le bastaba a él, a presença de Deus. la presencia de Dios. Ele estava dizendo naquele momento Él estaba diciendo en aquel momento que a presença de Deus era tudo para ele. que la presencia de Dios era todo para Não era él. vitória, No era não era victoria, possessão, no era posesión, era Deus mesmo. era Dios mismo. Ah, irmãos, eu creio que isso faltou para a igreja de Éfeso.
Ay, hermanos, yo creo que eso le faltó a la iglesia de Isso Éfeso. tem faltado para nós. Y eso nos está faltando a nosotros. Porque nós podemos buscar tantas coisas que não é o Senhor. Porque nosotros podemos buscar tantas cosas que no es el Señor. O verdadeiro sentido e significado daquilo que é a igreja El verdadero sentido y significado de aquello que es la é a iglesia presença de Deus. es la presencia de Não são Dios. as reuniões. Un cielo en las Não reuniones. são as reuniões. Ah, no son las É reuniones. a presença de Deus nas reuniões. Es la presencia de Dios en las Não é o reuniones. nosso conhecimento da palavra de Deus. No es nuestro conocimiento de la palabra É de a Dios. presença de Deus na palavra. Es la presencia de Dios en la É palabra. o que a sua vida transmite para nós. Es lo que su vida nos transmite. Então nós corremos o risco de buscar as coisas e não o Senhor. Entonces corremos el riesgo de buscar las cosas y no al Señor. Quando você estuda esta carta à igreja de Éfeso, Cuando tú estudias esta carta a la iglesia de Éfeso, aí você pode estudá-la tendo todo esse contexto. ahí tú puedes estudiarla teniendo todo ese contexto. Você pode ver as advertências do Senhor aqui. Tú puedes ver las advertencias del Señor aquí. Porque nós podemos receber muito do Senhor. Porque nosotros podemos recibir mucho del Señor, Muito da revelação, mucha revelación, muito da experiência, mucha experiencia, muito do conhecimento. mucho conocimiento. E tudo isso pode se tornar um mal para nós. Y todo eso se puede volver un mal para Podemos nosotros. ficar tão inchados, Podemos quedar tan inchados. tan hinchados. Podemos ficar centrados em nós mesmos. Podemos quedar centrados en nosotros mismos. Podemos ficar ocupados com tantos serviços. Podemos quedar ocupados con tantos Não servicios perceber que perdemos a presença de Deus. sin percibir que perdimos la presencia de Dios. Lembra de Sansão? ¿Se acuerda de Sansón? Homem que foi tremendamente usado por Deus. Un hombre que fue tremendamente usado por Dios. A mim parece que Sansão se acostumou com o poder de Deus. A mí me parece que Sansón se acostumbró al poder de Dios. Creio que isso nos ensina que nós nunca podemos confiar na nossa carne. Yo creo que esto nos enseña que nosotros nunca podemos confiar en nuestra carne. Nós nunca podemos confiar nas experiências. Nosotros no podemos confiar nunca en las experiencias. As experiências, elas precisam ser novas a cada manhã. Las experiencias necesitan ser nuevas cada mañana. Nós não vivemos do passado. Nosotros no vivimos del pasado. Nós vivemos sempre no presente. Nosotros vivimos siempre en el presente, hermanos. Então nós temos que aprender com o passado, Entonces tenemos que aprender del ver o pasado, presente vivir el e presente olhar para o futuro. y mirar para el futuro. Porque quando nós ficamos só no passado, Porque cuando nosotros quedamos solo en el pasado, no que Deus fez, en lo que Dios hizo, então nós podemos perder de vista a responsabilidade presente. entonces podemos perder de vista la responsabilidad presente. A mim parece que Sansão ele foi ficando inchado A mí me parece que Sansón se fue hinchando e ele perdeu uma coisa muito especial, y él perdió una cosa muy especial, a consagração. la consagración. O que é a consagração? ¿Qué es la consagración? É a nossa completa entrega e dependência do Senhor. Es nuestra completa entrega y dependencia del Nós Señor. nunca podemos deixar de nos entregar ao Senhor. Nosotros no podemos dejarnos nunca de entregarnos al Nós Señor. precisamos cultivar a disciplina de orar e dizer, Senhor, eu me entrego a Ti hoje. Necesitamos cultivar la disciplina de orar cada día al Señor. Yo me entrego a ti. Nós não podemos acostumar com a unção. Nosotros no nos podemos acostumbrar a la unción. Nós não podemos ficar presos a experiências. No podemos quedarnos presos de experiencias. Nós temos que cada dia buscar algo novo no Senhor. Tenemos que buscar cada día algo nuevo del A Señor. nossa batalha é contínua, irmãos. Nuestra batalla es continua, hermanos. A visão que eu tenho La visión que yo tengo é que a igreja de Éfeso estava descansada no depósito. es que la iglesia de Éfeso estaba descansada en el depósito. Todas as experiências passadas, Todas las experiencias pasadas, todas as dádivas que Deus deu para ela, todos los dones que Dios les dio, fez com que ela tirasse os olhos do Senhor eso hizo que ella quitara los ojos del e Señor ficou olhando as bênçãos do Senhor. y se quedó mirando las bendiciones Ela del não Señor. percebeu como foi perdendo a presença do Senhor. Y así fue que no fue percibiendo cómo perdió la presencia del Señor. Irmãos, isso é muito sério. Entonces, hermanos, eso es muy Isso é serio. uma advertência séria para nós. Es una advertencia muy seria para nosotros. Porque a gente não imagina o quanto o inimigo trabalha para que um dia nós venhamos perder o testemunho do Senhor. Porque no nos imaginamos cuántos enemigos trabajan para que nosotros perdamos el testimonio del Señor. Nós não temos ideia o que foi essa igreja no passado. Nosotros no tenemos idea de lo que fue esa iglesia en el pasado. Mas o que nós conseguimos ver aqui nesses escritos
Pero conseguimos ver aquí en estos escritos, Já é suficiente para imaginarmos que essa foi uma igreja muito rica no depósito espiritual. eso ya es suficiente para imaginarnos que fue una iglesia muy rica en el depósito Uma espiritual, igreja rica na experiência. una iglesia rica en la Uma experiencia, igreja rica na doutrina e na prática. una iglesia rica en la doctrina y en la De práctica. repente, tudo isso desaparece. Y de repente todo eso desaparece. Diz, você está caída. Y el Señor le dice, tú estás caída. Que tristeza, irmãos. Qué tristeza, Com hermanos. todo esse conteúdo, Y todo ese com toda contenido, essa experiência, con toda esa experiencia, tendo a oportunidade de ter os mais preeminentes homens de Deus servindo entre eles, teniendo la oportunidad de tener a los más prominentes hombres sirviendo entre ellos, ter recebido dos maiores documentos celestiais habiendo recibido uno de los mayores documentos que celestiales Deus compartilhou com seu povo na terra. que Dios compartió con su pueblo en la tierra. Com tudo isso, Con todo eso, essa igreja perdeu a sua consagração. esa iglesia perdió su consagración. No importan las Não experiencias, importa o conteúdo que nós temos. no importa el contenido que tenemos. Perdemos a presença do Senhor. Si perdemos la presencia del Nos Señor, tornamos fracos. nos volvemos débiles, Nós cairemos. caeremos. O Senhor diz para a igreja de Éfeso El Señor le dice a la iglesia de que ela Éfeso estava caída. que ella estaba caída. Isso é o que vale ao que nós vemos sobre Sansão. Y eso equivale a lo que vemos en Sansón. O Senhor, o Espírito do Senhor havia se retirado. El espíritu del Señor se había retirado. O candeeiro foi removido. El candelero fue removido. Talvez essa seja a linguagem que nós usamos aqui para a igreja de Éfeso. Es el lenguaje que nosotros usamos aquí para la iglesia de Éfeso. Então, irmãos, eu quero deixar esta palavra como abertura para esses dias aqui. Entonces, hermanos, yo quiero dejar esta palabra como apertura para estos días que vamos a tener aquí. Que o Senhor possa nos ajudar Que el Señor nos pueda ayudar a refletir com todo zelo, a reflejar con todo celo, com todo temor, a reflexionar con todo celo y sobre a temor nossa condição. sobre nuestra condición. Se nós queremos recuperar o testemunho do Senhor, Si nosotros queremos recuperar el testimonio del Señor, imprescindível es imprescindible que nós venhamos estudar essa carta. que vengamos a estudiar esta carta, Que nós tenhamos a humildade de nos colocar aos pés do Senhor que tengamos la humildad de ponernos a los pies del Señor e dizer, Senhor, y decir, Señor, restaura-nos, restáuranos, restaura o teu testemunho, restaura tu testimonio, retorna o teu candeeiro, haz volver tu candelero, retorna a realidade daquilo que é a tua igreja, haz volver la realidad de aquello que es tu iglesia, teu caráter, con tu carácter, com a tua glória, con tu gloria, a tua presença. con tu presencia, Que é isso que nós precisamos. porque es eso lo que necesitamos. Nós não precisamos de mais nada. No necesitamos de nada Nós más, não precisamos de uma multidão de pessoas. no necesitamos de una multitud de Não personas, precisamos de ter o melhor prédio da cidade. no necesitamos tener el mejor edificio de la ciudad. A única coisa que nós precisamos Lo único que é que o necesitamos Senhor retorne para a sua casa. es que el Señor regrese a su casa, É que Ele venha e ocupe o lugar central no nosso meio. es que Él venga y ocupe el lugar central en medio nuestro. Dinheiro, No dinero, não há nada nesse mundo no hay nada en este que seja mundo maior, que sea mayor, que seja melhor que sea mejor do que a presença do Senhor. que la presencia del Señor. E é isso que o Senhor deseja para nós nesse tempo. Y ahí está lo que el Señor desea para nosotros este tiempo. Antes que Ele venha nos buscar, Antes que Él venga a buscarnos, Ele quer primeiramente Él quiere primeramente ocupar o lugar central da nossa vida. ocupar el lugar central en nuestra vida. Quer encher a sua igreja da sua presença. Él quiere llenar su iglesia de su presencia. Amén. Vamos orar. Vamos a orar.